Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais aqui à minha companhia para mais avaliações, comentários e dicas sobre os novos heróis que estão a ser lançados no jogo Myth Wars and Puzzles. É verdade, está a decorrer neste preciso momento a invocação do Dragão Ancião, como quem diz, a invocação da quarta temporada, e temos um novo herói atribuído a esse evento e a essa temporada. De nome Nelki, aqui está ele e vamos fazer a análise e dissecar tudo sobre este herói. Como vocês estão aqui a verificar, ele é de elemento de gelo, cor azul, nome Nelki, o chamador de Deus. Graficamente bastante bem conseguido também, na linha como nos outros heróis que estão a ser lançados, sempre todos muito bem cuidados, bem feitos. Possui 829 de poder elevado, aí na linha dos heróis também com poder mais alto no jogo. É claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblemagem nenhuma, ou evolução nenhuma. Depois, com a emblemagem, este poder ainda irá aumentar consideravelmente. Vamos ver aqui a sua classe Paladino, subclasse número 1, Juramento da Devoção. Possui aqui a sua fonte, como os seus irmãos da quarta temporada, chamada Assassino Lendário de Dragões, e existem bónus para estes heróis, que quanto mais heróis da mesma família existirem na equipa, tanto maior e mais forte será o bónus. Neste caso, quando este herói usa a sua habilidade especial, existe 30, 35, 40 ou 45% de possibilidade de ser criada a famosa Gema Assassina de Dragões. Gema essa que, ao ser ativada, não é, lança um raiozinho que provoca 50 pontos de dano no adversário inimigo aleatório. Portanto, ela lança um raio que atinge o inimigo aleatório, causando 50 pontos de dano nesse inimigo. Além disso, as gemas assassinas de dragões apenas podem ser criadas nas runas da mesma cor do seu herói. Neste caso, como este herói é azul, só podem ser criadas nas pedras azuis. Portanto, serão criadas gemas assassinas de dragões que lançam em cada turno um raiozinho. Esse raio atinge um adversário aleatório, causando 50 pontos de dano nesse adversário. Possui uma habilidadezinha que diz duração de mal de status diminuída, ou seja, os primeiros 3 mal de status que este herói causados por habilidades especiais serão reduzidas em um turno. Imaginemos que na equipa adversária está um herói que lança mal de status. As primeiras 3 vezes que este herói for atingido por mal de status, ou seja, por buffs negativos, as suas habilidades, por habilidades especiais, né, serão reduzidas em um turno. Imaginemos que um inimigo lança um mal de status que afeta o ataque durante 3 turnos. Se for nas primeiras 3 vezes, será reduzida para somente 2. E assim sucessivamente, se for, por exemplo, um mal de status que afete a produção de maná durante 5 turnos, será reduzida para 1, ou seja, para 4 turnos. Ou seja, reduz sempre em um turno. Isto nas primeiras 3 vezes, porque a partir daí será igual para todos. Portanto, já não tem redução. Mas nas primeiras 3 vezes que este herói sofrer redução ou sofrer mal de status vindas dos inimigos, será reduzida sempre em um turno essa duração. Vamos ver aqui o seu ataque. Possui 784 de ataque, um ataque forte, 747 de defesa, uma defesa média, 1366 de saúde. Verificar que o seu ataque mais forte que a defesa, o que indica já por si só ser um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, de nome Conjuração Ancestral, carregamento de maná médio. E o que é que ela vai fazer? Ela irá transformar 2 pedras de gelo em gemas exterminadoras de dragão. É aquilo que eu vos estive ali a explicar há bocadinho. Portanto, ela transforma 2 pedras azuis nas famosas gemas exterminadoras de dragão. Gemas essas que em cada turno lançam um raio aos adversários e atingem um adversário aleatoriamente, causando 50 pontos de dano cada vez que elas atingem o adversário. Além disso, causa 480% de dano ao alvo. Portanto, ela tem um ataque poderosíssimo de 480% que atinge o alvo
com este valor, ou seja, é uma sniper, neste caso uma franco-atiradora, que atinge só um alvo, mas causa um elevado dano de 480%. Depois coloca um demónio besta espiritual no inimigo-alvo. Portanto, naquele que ela acertar, ela irá colocar um demónio besta. Demónio esse que irá causar 50% de ataque do lançador como dano em cada turno. Portanto, em cada turno, esse demónio irá causar dano de 50% do ataque do lançador. O lançador é nem mais nem menos que a Nelkia. Portanto, irá causar 50% de dano no adversário em cada turno. Depois diz, o demónio besta espiritual consome cura do inimigo-alvo. Quando a cura consumida atinge 35% do HP máximo do lançador, o demónio besta espiritual desaparece. Portanto, este demónio irá, além de dar dano, irá também consumir cura. E quando consumir um total de 35% do total do alvo, portanto, do total que o alvo possuir, este demónio besta desaparece. Depois diz assim, quando o demónio besta está ativo, a velocidade de generação de maná é reduzida em 30%. Portanto, além de atacar, além de consumir cura, ele ainda reduz a geração de maná em 30% do inimigo onde ele estiver. Portanto, três coisas que este demónio besta faz. Ou seja, ataca, consome cura e reduz a capacidade de geração de maná. Depois diz assim, o seguinte, o demónio besta espiritual divide-se a cada 3 turnos, invocando um demónio besta espiritual menor no inimigo aleatório. Ou seja, em cada 3 turnos, este demónio besta irá criar um outro demónio besta, mas mais fraco, digamos assim, um demóniozinho, chamamos-lhe assim, um demóniozinho mais fraco. Em cada 3 turnos ele irá, um inimigo aleatório irá criar mais um demóniozinho besta, mas é um demónio mais fraco que o primeiro. E depois diz assim, aqui desapareceu, deixa-me ver aqui, cá está, irá dividir-se em cada 3 turnos e criará um demónio espiritual menor no inimigo aleatório. O demónio besta mais pequeno, aquele menor, irá causar 30% do ataque do conjurador, em vez dos 50%, já só ataca em 30%, como dano em cada turno. E também irá consumir cura. Não será a mesma quantidade, mas quando atinge os 35%, ele irá desaparecer. Portanto, este demónio besta só ataca e consome cura, já não reduz a capacidade de geração de maná. Portanto, é um demónio mais fraco, mas não deixa de ser interessante porque também faz os seus efeitos, não é? Depois diz assim, melhora as gemas matadoras de dragão atualmente no tabuleiro e pode fortalecer os atributos do espírito besta demónio. Por cada gema matadora de dragão no tabuleiro, aumenta o ataque do demónio besta espiritual em mais 5% e o HP em 5% e pode ampliar até 10 vezes. Ou seja, além de ser já um demónio besta bastante forte, por cada pedra, por cada gema matadora de dragão que estiver presente no tabuleiro, não é? Por cada uma que lá estiver, ainda provoca um aumento de 5% na saúde desse demónio e 5% do ataque desse demónio. Portanto, aumenta em 5% o ataque e 5% a saúde do demónio, por cada gema que possuir. E vai empilhando, ou seja, vai acumulando até o máximo de 10 vezes. Portanto, imaginemos que existem 10 gemas matadoras de dragão. Neste caso, é multiplicar por 10, ou seja, em vez de 5% por cada uma, no total ficariam logo 50% mais de saúde e 50% mais de ataque. Resumindo, este herói é um herói vocacionado para o ataque. Neste caso, a parte da emblemagem deve ser aqui feita na grelha, apanhar tudo o que é espada, para que o ataque ainda fique mais forte do que aquilo que ele já é, porque é bastante forte. Colocação na equipa, este herói pode atuar
tanto à esquerda como à direita da sua equipa, mas excetuando a tanque, menos a tanque, mas pode ser à esquerda do tanque, como pode ser à direita do tanque, num canto esquerdo, no canto direito, não faz absolutamente grande diferença. Pode atuar nessas 4 posições na equipa, excetuando a tanque. Porquê? Porque a sua saúde, a sua defesa não é muito forte. Então, para ficar um bocadinho mais protegido, deve ser colocado no canto ou ao lado do central. Contudo, este herói, se for acompanhado de mais heróis da mesma família, para que coloquem mais gemas assassinas de dragões no tabuleiro, vira um herói fenomenal devido à sua característica dos seus demónios besta. Portanto, como eu vos estive aqui a explicar, ela irá colocar um demónio besta no alvo. Esse demónio é bastante forte e ao fim de 3 turnos esse demónio irá provocar, ou seja, criar outro demónio. Não tão forte, mas irá criar outro demónio. E esses demónios podem acumular, digamos aqui, um upgrade de ataque e um upgrade de saúde por cada gema que estiver presente no tabuleiro. Portanto, não vão acumular um acréscimo de poder de ataque e de saúde por cada gema gema assassina de dragão que estiver presente no tabuleiro. Por isso, se existirem mais heróis com este símbolo no tabuleiro e estiverem sempre bastante gemas presentes no tabuleiro, imaginem o quão não será difícil este demónio e a sua capacidade destrutiva da equipa adversária. Portanto, um herói que deve ser acompanhado com mais heróis da mesma família para que ainda se fortaleça muito mais as potencialidades aqui da Nelki. É isso que convém, é nós fortalecermos ao máximo as suas capacidades para que, quando esteja no máximo, aí sim será um herói magnífico, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, fica então aqui a minha análise da Nelki. Como eu vos disse, emblemagem na parte ofensiva, apanharem tudo que é espadas, colocação na equipa, à exceção de central, pode atuar em qualquer lugar, à exceção de central, pode atuar em qualquer lugar, menos no centro. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8,5 aqui à Nelki, visto que também será uma excelente heroína para vocês terem no vosso jogo, no vosso plantel. E claro, se a possuírem ou se a conseguirem tirar, desde já os meus parabéns, porque irão ficar sem dúvida nenhuma com uma excelente heroína para vocês jogarem. Agradeço a todos a visualização do vídeo, quero agradecer a todos que têm colaborado aqui com o canal. Apelo uma vez mais para que vão passando os links aí pelos vossos amigos e pelas vossas alianças, para que se juntem a nós cada vez mais elementos, para que consigamos ter o maior número de subscritores. Como vocês sabem, isto é de graça, não pagam absolutamente nada, podem subscrever à vontade, não pagam absolutamente nada, é absolutamente grátis, e vão tendo sempre, digamos, informações dos heróis que estão a sair na hora, porque eu faço questão de estar sempre atualizado aqui com os heróis que estão a sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Então resta-me agradecer a vossa visualização, o vosso carinho e desejar-vos toda a sorte do mundo para obter este e outros heróis que tanta falta nos fazem. A todos despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço da minha parte e até uma próxima, se Deus quiser.